Para quem não me conhece, eu sou advogado da DNA. Me chamo Rodrigo Lopes, Rodrigo Maricato Lopes. Eu quero compartilhar um pouco da minha história, aquela história que está no meu coração, que define quem eu sou e o que eu faço. Vou contar a história do meu bisavô, Giovanni de Túlio, pelo menos uma parte da história dele. Um homem cuja vida foi uma verdadeira sinfonia de sonhos, dedicação e amor. Giovanni de Túlio nasceu na Itália e ainda jovem partiu para o Brasil, chegando na cidade de Campinas, onde buscou novas oportunidades. Mas a vida o chamou de volta à sua terra natal para servir o exército italiano. E foi lá que ele também estudou música, e algo que sempre o fascinou. Depois ele voltou para o Brasil, retornou a Campinas e com um coração repleto de amor e talento, se tornou um dos precursores da Orquestra Sinfônica de Campinas. Isso mesmo. Lá ele passou a ser conhecido como Maestro João de Túlio. E quem é de Campinas conhece esse nome e sabe da importância que ele teve na cultura da cidade. Eu cresci ouvindo as histórias do João, ou de Giovanni. Minha avó, a avó Leonor, foi quem me apresentou ao mundo das nossas raízes italianas. Sentávamos por horas e horas conversando sobre as memórias do meu bisavô, memórias dela, dos irmãos dela, as aventuras da família, né? Ela contava muita história. Confesso que esses momentos com a minha avó eram muito importantes para mim, muito preciosos. Sinto muita falta desses momentos. Ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a resgatar nossas raízes e conhecer a nossa história e valorizá-la. Meu pai também sempre me motivou muito nesse sentido. O lado italiano da minha família sempre foi muito presente e forte. Em meio a todas essas histórias e memórias, sempre me intrigou por que alguns primos terem a cidadania italiana e outros não. Eu era esse outros. Descobri que naquela época a mulher italiana que se casava, a mulher descendente do italiano, que se casava com um brasileiro, perdia a sua nacionalidade italiana. O que aconteceu com a minha avó? Mudou em 2009, não faz muito tempo. E foi esse despertar que levou meus pais até Montassoli, na região de Abruzzo, na Itália. Ainda não conheci, mas vou conhecer em breve. E em busca da certidão de nascimento do meu bisavô. E foi a partir daí que comecei a estudar sobre cidadania italiana. Em 2015 dei entrada no meu processo, foi quando oficialmente me tornei italiano. E naquela época era obrigatório dar entrada no Tribunal de Roma. Hoje não mais, hoje sabemos que descentralizou. Hoje você pode entrar judicialmente, tanto nos casos via materna quanto nos casos via paterna. Não importa. O que importa é que a inércia dos consulados fez com que os tribunais aceitassem a ação e pudessem julgar esses processos no tribunal. É mais rápido. E nesta época o meu só poderia entrar via judicial, ou via materna pré-48. Como assim? Quem está me ouvindo fala assim, mas como assim? E o que ele está falando? A Itália se tornou república em 48. Na verdade foi em 46, mas a Constituição entrou em vigor em 48. Antes disso, só tinha direito os homens de transmitir. As mulheres não. A lei era discriminatória. Então as pré-48 era via judicial só. Mas nem judicial era antes de 2009. Pedia, mas não era certeza que ia ganhar. Hoje já é jurisprudência, já é certeza que ganha. Então assim, muitos ingressaram com os via materna e abriu precedente para muitas pessoas. Eu fui um deles. E eu confesso que isso mudou minha vida, porque a partir disso eu resolvi me tornar advogado em Portugal. Isso foi o que me motivou a mudar. Eu e a Mariana, a gente sempre quis mudar para a Europa. A gente desde jovem, bem jovem, a gente já pensava em fazer mochila pela Europa e viajar. Só que ao invés disso, a gente foi fazendo filho. Então o tempo passa e a gente acaba não fazendo. Na verdade, as prioridades da vida vão mudando e você vai deixando para depois. E o deixar para depois passa 20 anos. Então depois dos 40 eu falei para Mariana, olha, ou vai agora ou não vai mais, porque os filhos estão crescendo, daqui a pouco eles já não vão estar mais nem aí pra gente, querer viajar, ou vai ou não vai mais. Então nossa ideia inicial era ir para a Itália. Depois a gente mudou e resolvemos ficar em Portugal, porque aqui as portas se abriram para mim. Portugal me recebeu
as leis mudaram na época e aí se tornou muito mais viável eu permanecer aqui e me estabelecer em Portugal. A DNA veio logo na sequência. E a DNA já tem 9 anos de Portugal e nós já fizemos um trabalho enorme com centenas, milhares de pessoas que já se tornaram portugueses, cidadãos europeus. Bom, então, aí eu cheguei em Portugal. Aí eu vou começar a contar agora a história do meu bisavô português. Pois é, a minha jornada, porém, não parou na Itália. Quando cheguei em Portugal, eu senti um novo chamado. Como assim? Encontrar as raízes do meu bisavô português, Manuel Lopes. Ele foi um homem simples, mas de grande importância para a nossa família, trabalhando por toda a vida na Ferrovia de Campinas, a FEPASA. Nunca conheci nem meu bisavô Manuel, nem o bisavô Giovanni, nenhum dos dois, mas o amor por eles e por nossa história me acompanha até hoje. E foi por meio de uma dica da minha tia, Célia. Ela falou assim para mim: Rodrigo, eu desconfio que ele era de Pombal, eu já ouvi falar nesse nome algumas vezes. Bom, aí eu decidi correr atrás, eu acho que ela nem sabia que existia uma cidade chamada Pombal, ou uma freguesia com esse nome. E aí eu vou lá procurar, eu achei em Leiria, no arquivo de Leiria, descobri que ele nasceu no dia 6 de abril de 1875. E aí estou aqui hoje como advogado em Portugal, trabalhando com o que eu mais gosto de fazer, que é conectar pessoas às suas histórias familiares. Porque para mim não é nada mais poderoso do que conhecer suas raízes, entender de onde nós viemos, honrar a memória daqueles que vieram antes de nós. E é isso que faz o meu coração bater mais forte. E é isso que me motiva. Tem até uma história de uma cliente que o pai dela falava assim para ela. Ela tinha nascido no Brasil, ela e a irmã, português, e ele falava assim para ela: Júlia, olha, eu lembro o nome dela, Júlia, você é portuguesa. Ela falava: não, eu sou brasileira. Pequenininha, né? Ela relutava: não, eu sou brasileira. Não, você, papai, é português. Você é portuguesa. Não, eu sou brasileira, pai. Falou: então tá. Aí ele contou para ela o seguinte: Júlia, se eu colocar um gatinho, né, tinha os gatinhos, dentro de um forno, olha lá tá o forno, ele é pãozinho ou continua sendo gatinho? Continua sendo gatinho. Então não interessa o lugar onde você nasce, o que importa são as suas raízes. Então, se você é filho de português, neto de português, bisneto de português, trineto de português, ou filho italiano, neto italiano, bisneto italiano, trineto italiano, que inclusive na Itália não tem limite de gerações, você continua sendo italiano. Por mais que tenha pessoas no mundo que fale ao contrário, que você nasceu no Brasil, você é brasileiro também. As suas raízes são brasileiras, mas também são europeias, também são italianas, também são portuguesas. Então você não pode abrir mão disso. É uma coisa que para mim era muito importante na minha adolescência. Eu ouvi as histórias da família. Minha avó tinha 10 irmãos, eram 11 filhos, um faleceu ainda pequenininho, então eram 10 irmãos, 7 homens, eram 3 mulheres, a minha avó Leonor, e as 2 irmãs, a minha tia Ida e a minha tia Landa. Tia Ida de Túlio e Holanda de Túlio. 3 mulheres. E 7 homens. Todos faziam parte da Sinfônica de Campinas. Um era pianista, outro era do violoncelo, do violino, e eram os regentes, né? Então a Sinfônica de Campinas, quem depois foi o responsável pela fundação da Sinfônica de Campinas foi o Luiz de Túlio, o filho, né? O meu tio-avô e irmão da minha avó Leonor. Aí o pessoal fala assim: meu tio Luizinho fundou a Sinfônica de Campinas, um homem, né, importante para a cidade. Mas o que eu escutava falar dele é que ele era um cara sensacional, que todo mundo dava muita risada com ele, fazia todo mundo rir na família, aquele que pregava peças em todo mundo, sabe? Então ele era uma pessoa bem querida pela família toda. Então assim, tem muitas histórias na família. E na sua também tem muita história. E uma das coisas que aconteceu nesses anos aqui, que eu acho muito importante trazer para vocês, é que na prática as famílias voltam a se falar. Gente que não conversava mais volta a conversar com o mesmo objetivo. Então, assim, meu avô me falava que o segredo da vida era a convivência.
E eu, quando a minha irmã, a gente brigava, quando a gente era criança, ele falava assim: eu vou amarrar vocês dois com uma corda, vou passar uma corda em volta de vocês, para ficar um de frente com o outro, até um acostumar com a cara do outro. Eu falava, puxa vida, vô. Então essa turma faz falta hoje, sabe? E pena que as pessoas vão embora e a gente não dá o valor devido ao valor em vida. Até dá, mas não como deveria. Então isso é uma... Aí quando eu falo resgate familiar das raízes, também eu levo em consideração isso. Você fazer para eles o que deveria ter sido feito, não por você, porque você não fazia parte daí, você não estava vivo ali ainda, né? Mas pela vida. Então esse resgate do direito da dupla nacionalidade é uma coisa que já nasceu com você. Independente se você tem o seu processo julgado favorável ou não, você já é, antes de ter. Ser reconhecido cidadão português, ser reconhecido cidadão italiano é apenas um detalhe técnico, burocrático, de lei, coisas que os homens criaram, porque independente disso você já é. Você já sente isso. Nossa, meu avô é assim, meu parecido demais comigo hoje, mas ele era português, ele nasceu em Portugal e é muito parecido comigo? Como é que pode? Aí entra o que minha avó, para finalizar, entra o que minha bisavó me falava: Rodrigo, você não sabe o poder que tem o sangue. Então eu fecho esse vídeo dizendo: o sangue tem poder. E o poder familiar. Independente de você acreditar nisso ou não, as suas raízes, elas estão lá, esperando por você correr atrás. Então nós aqui no DNA prezamos muito esse trabalho desde a busca do documento para encontrar, verificar se tem direito, se não tem direito. Independente, as leis mudam. Pensa nisso. E daqui a pouco vamos trazer uma surpresa para vocês na semana que vem, na próxima semana ainda, que é uma coisa que eu já venho pensando já há algum tempo e eu venho abrir para vocês me ajudarem também nisso. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.